Abordamos em um de nossos programas anteriores sobre as correntes pré, pós e mid-tribulacionismo. Hoje, à luz da Bíblia, vamos trabalhar essa questão do arrebatamento secreto. O arrebatamento secreto é mito ou realidade? A promessa de sua volta ainda está de pé. Mas como será seu retorno? Será secreto ou será visto por todos? O seu retorno será antes, durante ou após a grande tribulação? Mas antes de abordarmos o tema de hoje, é interessante você se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar nas suas redes sociais. Isso ajuda a ranquear o canal. E no primeiro link da descrição temos a nossa loja oficial, onde temos produtos bem legais, como canecas, camisetas. Dê uma olhada lá depois. Dito isto, vamos ao programa de hoje. Jesus, com o propósito de salvar a humanidade, esteve entre nós, se fez gente como a gente, exceto na questão do pecado. Ao cumprir o seu propósito, morrendo na cruz por nós, ressurreto, depois de ter falado com seus discípulos, dando-lhe algumas orientações, ele foi levado para cima e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que dois homens se puseram junto deles com vestiduras brancas, os quais lhes disseram: Homens da Galileia, por que estáis aí parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que ouvistes ir para o céu. Em alguns desses seus ensinos ao longo de seu ministério, Jesus diz que, assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ao longo da história, ao olhar os grandes reformadores como Lutero, Calvino, os irmãos Morávios, Wesley e tantos outros, podemos notar que nenhum deles acreditavam no arrebatamento secreto da igreja. Todos falavam apenas de uma e clara volta de Jesus, que acontecerá em apenas um estágio, sendo visível e de maneira gloriosa em todo o mundo, e não em um arrebatamento pré-tribulacionista. Essa ideia dispensacionalista acerca do arrebatamento secreto passou a existir graças a um padre chamado Manuel Lacunza, autor do livro A Vinda do Messias em Glória e Majestade. Em 1827, Edward Irving traduz o livro A Vinda do Messias em Glória e Majestade para o inglês. Este tinha como membro de sua igreja uma jovem chamada Margaret MacDonald, que depois de ouvir as falácias de Manuel Lacunza e Edward Irving, teve diversos sonhos e divulgava esses sonhos dizendo que Jesus voltaria em duas vezes, uma de maneira secreta e outra visível. E depois haveria o milênio e não haveria tribulação para a igreja. A ideia desse padre passou por um pregador chamado Darwin, o mesmo sistematiza melhor essa ideia costurando textos bíblicos para reforçar a ideia. Somente no início do século XX que essa ideia, que essa visão se tornou popular, através da chamada Bíblia anotada de Scofield e outros evangelistas. Tivemos maior visibilidade a essa ideia do arrebatamento secreto, uma espécie de sequestro relâmpago, através do filme popular no meio da cristandade, Deixados para Trás. É estranho, portanto, que uma doutrina tão complexa e bem elaborada, e que seja supostamente bíblica, seja estranha na história do cristianismo. É estranho que nenhum servo de Deus a tenha percebido ao longo de 2000 anos da história da igreja. Perceba que em todos os tempos, Deus não livrou os seus do caos, mas livrou os seus no caos. Por exemplo, livrou Noé no dilúvio. Noé, protegido dentro da arca, mas permaneceu em meio ao dilúvio. Livrou Daniel na cova dos leões. Livrou Ló da destruição de Sodoma. Ló foi protegido pelos anjos, porém, correndo em meio ao fogo que caía, e ele não foi arrebatado secretamente. Livrou Israel das 10 pragas do Egito. Os hebreus foram poupados das pragas do Egito,
mas continuaram na terra de Faraó, enquanto as pragas aconteciam. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 13, ele vai dizer que tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes de afirmar que ele tudo pode naquele que o tem fortalecido, ele vai dizer que aprendeu a viver contentamente em toda e qualquer situação. E continua dizendo que tanto ele sabia estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias ele tinha experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Diante da fome, da escassez, da humilhação, diante das mais diversas circunstâncias, ele arremata: tudo posso naquele que me fortalece. Ainda em Filipenses capítulo 3, vai dizer o seguinte: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de nenhum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Diz o texto que uma das marcas do cristão verdadeiro é a sua participação no sofrimento de Cristo. Somos uma geração que não suporta nem ouvir falar de sofrimento. Mas quando se fala em sofrimento, logo vem em mente algumas questões. Nós, os cristãos, não somos destinados à vida de vitória? Em Cristo não somos mais que vencedores? Por que então temos que sofrer? Por que então passar pela grande tribulação? A indagação de muitos é que sofrimento não tem nada a ver com a vida cristã. A promessa é livrar a sua igreja na tribulação, não da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Ao escrever às igrejas da Ásia Menor, veja o que o apóstolo João diz. Apocalipse 2,7, a igreja de Éfeso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2,11, a igreja de Esmirna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse 2,17, a igreja de Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido. Apocalipse 2,26, a igreja de Tiatira. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade às nações. Apocalipse 3,5, a igreja de Sardes. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Apocalipse 3,12, a igreja de Filadélfia. Ao vencedor falo-ei, coluna no santuário do meu Deus. Apocalipse 3,21, a igreja de Laodiceia. Ao vencedor dar-lhe-eis sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Fecha essa lista com Mateus 24, os versos 12 e 13, que diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que vencer, que perseverar até o fim, esse será salvo. Em Mateus 24, os versos 29 a 31, diz que logo em seguida a tribulação daqueles dias, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus.
as contrações do parto está mais forte. E assim como a mãe não vai deixar de dar à luz, a igreja não vai se livrar de passar pela grande tribulação. As adversidades serão ferrenhas, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Você pode argumentar que em Apocalipse 3:10 diz que Deus te guardará na hora da provação. Guardar é sinônimo de proteção, não de retirar de um lugar para o outro. Na oração de Jesus, em João capítulo 17, verso 15, ele pede que não nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. Não é notório, portanto, nenhuma passagem bíblica que ensina claramente a volta de Jesus em dois estágios, um secreto e outro visível. Arrebatamento não tem qualquer fundamentação com ato secreto, nem em português, nem mesmo no grego, a língua original em que foi escrito o texto no Novo Testamento. Todos os textos que se referem ao arrebatamento secreto possuem em seu contexto um quadro maior, de uma vinda inesperada, porém gloriosa e visível em todo o mundo, até pelos ímpios. Mateus 24, os versos 40 e 41 diz que então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando em um moinho, uma será tomada e deixada a outra. Será este texto a descrição do arrebatamento secreto? Não, por 2 motivos. Essa passagem segue após os versos 30 e 31, que fala da visibilidade mundial da volta de Cristo. Portanto, é depois da volta gloriosa de Cristo que este texto tem lugar. A comparação que Jesus faz imediatamente antes é com o dilúvio, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, verso 37. Nos dias de Noé, as pessoas não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Os que foram levados pelo dilúvio são aqueles que se perderam, ou seja, um será levado como foi no dilúvio e outro será poupado como foi poupado a família de Noé. Logo, ao fazer uma análise textual, quem foram deixados são os que se salvaram e os levados foram os que se perderam. Mas a despeito das mais variadas opiniões acerca do assunto, estou evidenciando o que a Bíblia diz e fazendo uma análise textual a respeito desse tema, que foi sistematizado, ou seja, foi organizado de acordo com o sistema. Ao construir uma sistematização de qualquer tema a ser evidenciado, o que se vê é muitos forçando o texto bíblico, adequando o texto para doutrinas de homens que não são bíblicas. É certo que rendeu muito dinheiro, não somente os livros, mas também o filme deixados para trás, assim como músicas que abordam esses paradigmas nas canções. Eu arrisco dizer que os bereanos, citados em Atos 17:11, eram todos, se não pelo menos boa parte deles, chamados de nobres, porque faziam essa análise textual acerca daquilo que era ministrado. Espero ter contribuído com essa questão e que os textos bíblicos que foram usados possam ser usados para reflexão. Aguardo você no próximo programa, onde estaremos abordando a questão das 70 semanas de Daniel, capítulo 9. O que seria essas 70 semanas de Daniel? Seriam os 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação? O que de fato as 70 semanas de Daniel, capítulo 9, está dizendo? O Conexão Bíblica vai ficando por aqui. Fica na paz e até o próximo encontro.